bastante entonação na voz hoje, aquele tom. Ai, que palhaçada. Eu tenho horror à minha voz gravada, eu tenho horror à televisão e tudo. Meu Deus do céu, não faça Depois isso. Que eu vi que o Aldo botou lá na internet, assim, eu tenho horror, eu não posso. E aí, quando eu ligo o meu aqui, vem a minha cara direto, e eu tenho horror àquilo. Ei, gente, já está ao vivo, é? Estamos no ar, estamos ao vivo, Então, boa noite a todos. Temos aqui a grande felicidade de receber a professora Tainá Bueno, da UFAL, para falar sobre Sêneca, mais uma vez, para nós. Então, é com grande felicidade que abrimos o primeiro seminário do Grupo de Trabalho Epiteto, da UNPOF, com apoio da Revista Prometeus, da Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Sergipe, da Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília, da Cátedra Unesco Arcai e do Estoicismo Artesanal. Buscaremos cumprir nossa tarefa de difusão dos estudos em epiteto, estoicismo e filosofias irmanadas. Que seja um bom evento para todos. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Tainá Bueno. Aldo, muito obrigada por esse convite. É uma imensa honra, né, começar, abrir os trabalhos do GT Epiteto, do novo grupo de trabalho de filosofia sério no Brasil sobre estoicismo. É um imenso, é uma imensa honra para mim. Eu quero agradecer profundamente tanto você, Aldo, quanto aos membros aí do GT Epiteto, aos estudantes de filosofia, aos interessados em estoicismo em geral, saudar os ouvintes todos, e preparei um texto para vocês sobre, mais uma vez, o De Clemência de Sêneca, e hoje eu queria falar sobre o gênero de escrita, né? Assim, a que gênero pertence o De Clemência, né? Que gênero pertence o Tratado sobre a Clemência. Preparei, então, um texto dividido em 4 partes, né? Espero que não seja muito longo e cansativo para todos vocês. Vocês me interrompam quando for necessário. E vou fazer uma introdução breve, né, ao texto, aí aos nossos ouvintes todos. Não sei se todos estão habituados com esse texto. E faço depois uma apresentação sobre o gênero, dividido em 3 pequenos subtópicos. E espero que vocês gostem. Ficamos depois para as discussões, para o que eu puder, enfim, contribuir. Mais uma vez, então, obrigado. É um enorme prazer, é uma enorme honra para mim. Muito obrigada, Aldo. Mais uma maravilhosa iniciativa sua de criar esse GT Epiteto, de estar com gente tão boa trabalhando junto com você. Primeiro, então, obrigada e depois parabéns. Vamos lá, se vocês me escutam bem aí, que eu também agora só tenho meu rosto aqui, não sei mais se existe alguém aí ou não. Vamos lá. Sêneca, um autor romano, né, do primeiro século da nossa era, deixou como legado, a gente sabe, tratados e textos sobre política, sobre moral, peças de teatro, e entre eles deixou também o texto do De Clemência. O texto do De Clemência é construído numa forma retórica, que é isso que eu quero trabalhar hoje, numa forma retórica, né, a que gênero pertence, a que forma retórica ele pertence, bastante peculiar, um gênero com influência, né, um texto com influência de gêneros literários muito diversos, como uma antecipação, né, influência direta dos tratados de realismo helenístico, influência direta das orações panegíricas, e também vai ser fundador de um gênero literário muito comum, depois no medievo e no Renascimento, que chama Espelhos de Príncipe, né, como veremos. Esse texto, né, no De Clemência, é tecido um aconselhamento moral a Nero, né, detentor do poder máximo em Roma, de modo, né, a conscientizá-lo primeiro da grandeza da sua posição, né, guiá-lo para as suas ações políticas, guiar as suas ações para o bem comum de Roma, ao mesmo tempo, que a gente sabe, pela leitura do conjunto do estoicismo e também do De Clemência, que há uma clara tentativa de legitimar esse poder ainda inseguro, talvez um pouco, né, inseguro da sua, quanto à sua legitimação, né, depois da queda da República, e garantir a manutenção, então, desse poder imperial com base numa filosofia estoica, então uma legitimação filosófica desse poder que se constitui depois da República, o Principado.
De incontestável talento retórico, né? Sêneca não findou aí seu pensamento político, se debruçou, como a gente sabe, em diversas peças teatrais, trazendo reflexões acerca do bom e do mau governante. É o caso, por exemplo, de Tiestes, né, da obra Tiestes, das Troianas, de Agamenon, de Medeia, né, só para citar alguns exemplos. E, sendo assim, a gente sabe que Sêneca sempre teve, não só Sêneca, mas os estoicos em geral, é um pouco ainda negligenciado, mas os estoicos em geral sempre tiveram no seu horizonte reflexivo tanto esse universo político quanto a preocupação com a formação moral, não só dos homens, né, particulares, mas também do governante. E então, nesse tratado sobre a clemência, Sêneca vai exaltar quais são as características, quais as virtudes que um bom príncipe deve ter, e denunciar, né, os vícios típicos de uma personalidade tirânica, né, ainda na esteira platônica, de modo a afastá-lo, né, afastar Nero dessa tirania. No Tratado sobre a Clemência, Sêneca vai guiar o governante na medida em que busca, em que forma o seu espírito com os fundamentos da moral estoica. Ele vai buscar, então, direcionar as ações principescas para a virtude e para o bem comum. Pierre Grimal, que é um comentador da filosofia helenística em geral, diz a respeito do Tratado sobre a Clemência que esse texto é um autêntico, abre aspas, um autêntico pensamento estoico, acompanhado de especulações sobre a natureza efetiva do poder monárquico. Ou ainda, né, vai continuar o Grimal, uma espécie de aplicação, né, uma aplicação direta da doutrina estoica, sobretudo no que tange à moral, né, à esfera política, como no caso aí que a gente lê no De Clemência. Nas palavras da professora Zélia Cardoso, professora de letras lá da Universidade de São Paulo, ela disse que o pensamento filosófico de Sêneca abre aspas, norteia a vida política, informa a reflexão sobre o poder, traz uma solução para os problemas referentes ao Estado, colocando a clemência como a virtude capital do governante, virtude esta estreitamente ligada aos princípios preconizados pelo estoicismo, fecha aspas. Nesse sentido, então, a gente pode compreender o Tratado sobre a Clemência, que eu estou chamando toda hora de De Clemência, o nome em latim, como um importante texto filosófico e político no qual o estoicismo teria fornecido tanto as soluções necessárias para suprir as demandas políticas desse incipiente império, quanto os elementos morais teóricos indispensáveis para a fundação de um novo tipo de poder, como eu já disse, incerto ainda da sua legitimidade. O Tratado sobre a Clemência é, portanto, um texto que vai muito além, né, de uma exortação, vou dizer, propagandística desse novo imperador, já que essa obra vai se apresentar, então, num estilo, numa retórica, vai se apresentar como um espelho, como um direcionamento moral, como uma legitimação do poder, fazendo com que o princeps, né, com que o príncipe, com Nero, tenha consciência de si, dos seus poderes, eduque-o moralmente, de modo a refrear as suas paixões e levá-lo a agir de acordo com a equidade e o bem, né, de acordo com o livro 2 lá do De Clemência. Bom, como fazer isso? A pergunta que eu trago hoje aqui sobre a leitura do De Clemência. Então, feita essa pequena introdução ao que é o De Clemência e a grandeza desse texto, a gente sabe incompleto, mas profundamente interessante do ponto de vista da filosofia e da história da política, né, da filosofia política. A pergunta que eu coloco hoje é: como é que eu vou fazer, né, como eu faço, como se faz diante de um governo, né, efetivamente autocrático, um governo que a gente sabe que mantém um homem só, uma quantidade de poder impensável, né, como aconselhar um governante todo-poderoso desse, né, como eu faço, como eu tenho o direito, eu, simples mortal, né, vai dizer Sêneca, de aconselhar um príncipe tão poderoso. E aí a solução, né, encontrada é se apoiar no estoicismo por uma série de motivos.
do ponto de vista da forma, da retórica do texto, vai ser construído no De Clemência um gênero híbrido, né, que vai misturar tanto as exortações panegíricas, de modo a conseguir aconselhar Nero sem o ferir ou sem agredi-lo muito. O motivo é simples, né? Num governo autocrático desse porte, toda e qualquer tentativa de interferência nesse poder pode resultar na morte daquele que tenta, enfim, tomar algum partido, como era comum em Roma, a gente sabe dos assassinatos, das conjurações, etc. Portanto, a gente sabe que desde a instauração do Principado, né, falar sobre política, né, escrever sobre política, sobretudo, demandava cuidados muito especiais. Você não podia escrever qualquer coisa ou falar qualquer coisa a um governante. Era preciso, antes de tudo, preocupar-se com os posicionamentos desse governo, preocupar-se com os posicionamentos deste governante autocrático, e sempre censurando-se quanto às críticas dirigidas a esse príncipe, né? Era preciso, de modo a evitar mortes desnecessárias, exílios, era preciso evitar ataques diretos ou julgamentos por demais desfavoráveis ao exercício do poder. Caso contrário, a gente sabe, isso podia custar a vida, como custou do próprio Sêneca mais tarde. Havia, portanto, no Império Romano, um atuante mecanismo, que eu vou chamar de censura política, e no primeiro século da nossa era, isso estava a todo vapor. Esse mecanismo de censura, esse mecanismo de controle, estava a todo vapor. É certo que existia, por exemplo, desde o século III a.C., pelo menos, certa censura em Roma. No entanto, é a partir de Augusto, né, que se coloca como um princeps, né, como o primeiro dos imperadores romanos, que, a partir de Augusto, que é criada uma lei chamada Crimen Majestatis, né? Tácito, a gente sabe, vai nos relatar que toda ofensa dirigida contra o imperador passa a ser considerada um crimen majestatis, isso é, um crime contra a majestade. É como se fosse um crime pessoal, a figura de Augusto. Portanto, Augusto, desde o início do seu principado, preocupado com tal questão e por meio da instauração, né, dessa lei no direito positivo romano, procurou tanto garantir a segurança da sua pessoa, quanto estabelecer certo controle, nós poderíamos dizer um termo até anacrônico, certo controle ideológico, vou dizer assim, entre muitas aspas, claro, um termo de fato anacrônico, dos seus opositores. Tratava-se, na ocasião da lei de Augusto, da Lex Majestatis, né, ou a lei de majestade, lei sobre a majestade, né, lei que fora muito bem compreendida e executada por Augusto, fato que contribuiu para que o escritor político, para todo aquele que queria escrever sobre política naquele período, não pudesse mais escrever de forma livre, né, ou geral, tudo aquilo que gostaria. Porque, certamente, depois da Lex Majestatis, sua obra estaria subordinada a uma espécie de censura imperial. Um comentador chamado Paul Simelon vai dizer o seguinte, em Roma, abre aspas, as críticas, né, dos escritores eventuais só poderiam figurar sobre príncipes defuntos, isso é, príncipes que morreram, e ainda sobre uma certa medida somente. A imagem do principado que se forma a partir da literatura latina corresponde, portanto, muito bem àquela dos imperadores, àquela que os imperadores gostariam de dar ao seu regime. Nesse sentido, então, a literatura contribui em difundir a ideologia natural, a ideologia imperial, ela é igualmente um meio de governo. Quer dizer, fecha aspas, que o Simelon está dizendo, que a literatura passa a ser um meio de governo, aliás, muito bem usado por Augusto, né? A gente sabe da quantidade de poetas e artistas que apoiam, que escrevem textos a favor de Augusto, né? E levam essa figura augustiniana, né, por longos períodos depois dele.
A literatura, portanto, nesse período romano, era sem dúvida um meio de governo. Era também, para usar um outro termo anacrônico, propaganda, né? No caso específico de Sêneca, além, né, dessa tentativa propagandística de exaltação de Nero, era também uma tentativa de direcionamento espiritual do príncipe, e aí de vocação estoica, sem dúvida, de modo a transformar seu governo em um governo virtuoso. No entanto, dada essa censura do período, eu já disse, não se trata de uma questão fácil escrever um texto que procure direcionar Nero, pois nós sabemos influenciar o imperador muitas vezes pode se revelar uma tarefa penosa ou mesmo mortal. Nesse contexto, portanto, escrever sobre política, mais do que nunca, é um imenso desafio. A censura exercida pelos imperadores, sobretudo a partir de Augusto, limitava cada vez mais a atividade e a teorização política. E, como se sabe, a Libertas Romano, proclamada e restaurada pelo divino Augusto, não passava de uma libertas em aparência, né? Essa liberdade, uma liberdade vigiada. Pois, na realidade, todos nós sabemos, o poder, em todas as suas instâncias, estava concentrado exclusivamente na mão do imperador, do príncipe, né, na mão de Augusto. Desse modo, escrever sobre política, né, tanto para um senador quanto para um amicus príncipe, como foi Sêneca, né, fazer uma oposição senatorial, escrever, aconselhar o príncipe, não importa, escrever sobre política, nesse período específico, demandava, além de cautela, criatividade, uma vez que era preciso muito engenho para tentar direcionar as ações do governo sem cair em desgraça. Então, o trabalho de Sêneca não é pequeno, o trabalho de Sêneca é um trabalho corajoso. Sob esse ponto de vista, eu procuro, então, hoje, exaltar algumas das características formais, né, da forma do De Clemência, de modo a exaltar, né, no que se refere a esse imbricamento entre a forma retórica e seus preceitos filosóficos, de modo a exaltar essa criatividade senequiana na construção desse texto. Bom, a gente sabe pela leitura do Pierre Hadot, né, um conciso texto que o Pierre Hadot escreve na aula inaugural da cadeira de História do Pensamento Helenístico e Romano do Collège de France. A gente tem a afirmação de que para uma boa interpretação de qualquer obra antiga, é preciso, portanto, conhecer antes o seu gênero. Trata-se, abre aspas, do simples princípio segundo o qual um texto se deve interpretar em função do seu gênero literário ao qual ele pertence, fecha aspas, né? Nesse texto que é o Elogio da Filosofia Antiga. Sendo assim, e eu sigo o Pierre Hadot, é necessário o conhecimento, então, de alguns aspectos formais do texto filosófico para que nós possamos compreendê-lo melhor, aprontar novas direções de interpretação e elucidar questões teóricas já colocadas e não sanadas. É nesse ponto de vista que a retórica se faz imprescindível. E é sob esse ponto também que não se pode menosprezar o valor de uma análise acerca desses gêneros e na interpretação do texto político, e no caso, estritamente, aí falando do De Clemência do Sêneca. O gênero do De Clemência é um gênero híbrido, né? Então, a princípio, o que eu quero dizer para vocês o De Clemência não tem um gênero único, ou posso dizer, o De Clemência é um texto único porque reúne qualidades e especificidades que faz com que muitos comentadores o considerem extremamente original. Então, a forma com que Sêneca traz, né, o De Clemência, escreve o De Clemência, é profundamente original. Essa originalidade se dá porque, conforme já se discutiu na literatura, nos comentadores, ele organiza em si três gêneros distintos de discurso. Então, o De Clemência é profundamente... Aldo, vocês estão aí ainda? O De Clemência é profundamente... Desculpa, é que só fica eu olhando aqui. Eu falei, quer ver que eu já caí? Ninguém está escrevendo. Eu vou fazer companhia para você aqui. Deixa eu ver ao contrário. Deixa eu ver como que é. Assim.
Desculpa mesmo. Eu acabei de entrar, falei assim, eu vou entrar no meu e-mail, às vezes já escreveu que eu já não estou online. Mas enfim, estão todos quietos. Sobre o gênero do Declemência, então, ele é um texto único, né, do ponto de vista do gênero literário, e esse texto único reúne em si 3 diferentes gêneros de discurso. Então, em primeiro lugar, o Declemência é um tratado sobre a realeza, como eu já disse para vocês. Um tratado sobre o Basileus, um tratado sobre o rei, um tratado sobre a realeza que existe desde o período helênico e vai passar por todo o período helenístico. Né? 2. O tratado sobre a clemência é uma oração panegírica, é uma oração de exortação de alguém. E 3. O tratado sobre a clemência é um tratado filosófico. É um tratado filosófico no qual se apresenta uma proposta estoica, né, de governo cosmopolita para Roma, vamos dizer assim, em poucas, um resumo curto. Né? O tratado sobre a clemência, então, nos ofereceu um rico material, seja do ponto de vista do conteúdo, né, com a recuperação da filosofia estoica para o direcionamento espiritual do príncipe, seja do ponto de vista da forma que eu estou tratando aqui hoje. Porque a sua construção retórica nos revela uma belíssima e inovadora organização, né, assim, com todos os cuidados que um escritor político deveria ter naquele período. Então, sobre esse gênero da clemência é dividido em 3. Então, esse gênero híbrido de 3 partes. Primeiramente, entre as primeiras das partes, eu estou dizendo que o de clemência é um tratado sobre a realeza. Sobre essa afirmação, eu digo que a maior parte das escolas filosóficas da antiguidade se preocupou com a questão da realeza. Então, não é uma preocupação apenas estoica. Então, tratar sobre a política e sobre a realeza foi também preocupação de epicuristas, de peripatéticos, de cínicos, de megáricos, de estoicos, de platônicos, e por aí vai. Porque todas essas escolas, em alguma medida, desenvolveram tratados a respeito do tema. Muito antes, então, ainda no mundo helenístico, diversos filósofos trataram a questão da política após as mudanças, sobretudo provocadas pela conquista do Alexandre o Grande. E, portanto, trataram dessa questão diante da inevitável queda do modelo de polis a qual eles vivenciaram. A gente não deve esquecer, portanto, que ainda antes de Alexandre, Platão e Aristóteles também preocuparam-se com esse assunto. Tratava-se durante o helenismo de um tema recorrente e muito discutido, em larga medida graças à emergência desse tipo de reflexão no contexto histórico daquela ocasião. Tempos depois, a gente sabe, em Roma, essa produção intelectual, ou muito dessa produção intelectual helenística, é absorvida e é sintetizada pelos seus filósofos. Seja no período republicano, seja no período imperial, que é o caso do Sêneca. Então, quando a gente tem Cícero escrevendo o De Legibus, o De Republica, não importa qual texto, há ali uma absorção e uma sintetização desse período, ou dessas discussões políticas realizadas anteriormente. Desse modo, a gente não pode negar a influência de todo esse pensamento helenístico no debate e na construção do pensamento político romano, que é o que me interessa aqui. Existem ainda antigas fontes que nos afirmam, por exemplo, a boa recepção do Xenofonte e da Ciropédia na sociedade romana. Né? Xenofonte vai escrever um texto chamado Ciropédia, que vai ser amplamente recuperado no final do período republicano, por exemplo, pelo ambiente cesarista todo. Este que é, então, um dos textos mais, um dos textos de tratado de realeza mais importantes daquele período. Cícero, né, se beneficia bastante dessa discussão, né, no De Republica, no De Legibus, no De Officis. O que a gente não pode fazer é interpretar, no entanto, esses textos como verdadeiramente tratados de realeza. Né? São textos que sintetizaram, que aproveitaram disso. Mas eles não são propriamente tratados sobre a realeza. Pois, apesar da recuperação desses elementos, o objetivo da escritura desses textos é outro, em tempos com aspirações históricas diferentes. Cícero, a gente sabe, longe de eu querer afirmar isso aqui,
não escrevera nenhum tratado sobre a realeza, né, e também não está escrevendo, como Sêneca, nenhuma tentativa de fundamentar um poder monárquico. A Susannah Brown, que é a última compiladora e editora do De Clemência, nos diz que, apesar dos esforços de Cícero, o mais próximo escrito em Roma do gênero dos tratados sobre a realeza é mesmo o De Clemência do Sêneca. Então, o que a gente tem em Roma mais próximo desses tratados de realeza é o De Clemência de Sêneca, mesmo que haja influência no Cícero ou em autores anteriores. O mesmo De Clemência, a gente não pode esquecer, contribuiu, então, também para o nascimento e a consolidação da tradição dos espelhos de príncipe, né, que a gente sabe que é um gênero literário que vai perdurar pelo menos até o Renascimento, no mínimo, né? Lembrando só, porque por causa disso, o texto de Sêneca abre, né, com ele propondo, né, para Nero um espelho, né? Então, no caso do espelho proposto no início do De Clemência, descrito no texto do filósofo romano não simplesmente como capaz de refletir um retrato idealizado, mas a gente sabe como capaz de permitir, antes de tudo, uma reflexão ética, né, um reflectere, olhar no espelho e refletir, e voltar a consciência para si mesmo, preenchendo assim uma função preceptiva, um espelho que permite o reflexo, um retorno a si mesmo, que a gente sabe que é um importante exercício filosófico estoico. Então, em primeiro lugar, o De Clemência, como eu acabei de dizer, é um tratado sobre a realeza, é inspirado diretamente num tratado sobre a realeza, ainda grego ou do período influenciado pelo período anterior a ele. No segundo ponto, né, desse gênero híbrido do De Clemência, eu vou dizer que o tratado sobre a Clemência tem aspectos formais de uma influência direta das orações panegíricas, né? Sobre as influências, por que das influências, né? Por que eu estou dizendo que tem uma influência das orações panegíricas? Eu devo lembrar para vocês helênico, a gente encontra nesse gênero um estilo ou uma espécie de estilo laudatório, né, de exortação de reis e príncipes. No entanto, uma diferença muito engraçada entre Roma e os gregos é que no caso dos gregos, né, no caso de Sócrates, a gente sempre tem um estilo laudatório ou uma influência ou uma oração panegírica que exorta reis e príncipes já mortos, né, aquilo que eu disse, reis e príncipes defuntos, né. Essa ideia também é retomada em Roma, mas em Roma a gente tem uma outra denominação dela, que é as laudatio fúnebres, né? Ou as laudações, né? As fúnebres. Né? Então, Roma também absorve essa laudatio grega de exaltar os mortos, né? Ou orações fúnebres, a gente pode dizer, muito comuns ainda realizadas tanto pelos membros nobres da sociedade quanto para os governantes, mas sobre as orações panegíricas propriamente ditas em Roma, ao contrário dos antecessores gregos, a gente passa a acompanhar os romanos criando laudações ou orações panegíricas que contemplavam governantes vivos, que é o caso aí do De Clemência. Tratava-se, só para lembrar, a gente tem também Plínio, um pouco tempo depois, a gente tem uma grande oração panegírica baseada no De Clemência, que é o panegírico que Plínio dirige a Trajano, né? Então, não é só Sêneca que faz isso, esse movimento de laudação vai continuar depois dele. Portanto, Roma faz essas laudações contemplando seus governantes vivos, né? Exortam a qualidades principescas, todas essas laudações exortam qualidades principescas, ao mesmo tempo em que nutrem, né, direcionamentos para o futuro do governante, né, e também para o futuro desse modo de governar. Nesse sentido, eu não posso negar que o Sêneca, no De Clemência, faça uso, né, ainda que não em sua totalidade, desse tipo específico de gênero literário, que são as laudações. Pois, a gente, conforme acompanha o texto De Clemência, a gente vê Sêneca o tempo inteiro, né, louvando, o tempo inteiro laudando Nero,
seja para suas características e qualidades naturais e pessoais, seja numa tentativa constante de comparação e exaltação de Nero frente aos seus antecessores. É o caso, por exemplo, que Sêneca faz com Nero frente a Augusto. Então, o tempo inteiro, Sêneca encontra algo para rebaixar os anteriores, os príncipes anteriores, e exaltar Nero. Por fim, no tocante aos tratados propriamente filosóficos, né, que seria o terceiro gênero que Sêneca está trabalhando no De Clemência, a gente não pode negar que o pertencimento desse texto a esse modo literário ou a esse conjunto de reflexões. No caso específico do De Clemência, diferente de todos os outros textos, né, desenvolvidos por Sêneca, há por trás de toda essa parenética, né, de toda essa tentativa de aconselhamento de Nero, uma análise filosófica ordenada, um esforço teórico sistemático em busca da exortação da virtude principesca e da sua fundamentação lógica, ética, e, por que não dizer também, se eu comparasse com outros textos senequianos, físico, né? Então, contemplando aí todo o conjunto da filosofia estoica, né? Todas as suas partes. Não é qualquer virtude, a gente sabe que é enaltecida nesse texto de Sêneca, mas a saber, ele procura favorecer o exercício da clemência, né? Da clementia, sustentando sua argumentação e fundamentando suas escolhas por meio dos princípios oferecidos pelo estoicismo. Do ponto de vista formal, né, que é o que eu estou tratando aqui, esse texto desenvolvido por Sêneca respeita rigorosamente as determinações necessárias para a escritura da filosofia de acordo com o estoicismo, pois abrange tanto o lado prático, né, com o direcionamento espiritual de Nero, o estímulo à reflexão, aos exercícios espirituais, etc., quanto exerce também a função pedagógica, né, de ensinamento da doutrina estoica. Então, a gente tem no De Clemência dogma e atividade parenética e dogmata o tempo inteiro funcionando. O De Clemência reúne em si, portanto, tanto o aspecto parenético, né, do aconselhamento moral prático, quanto o seu aspecto dogmático, de explanação dos fundamentos da teoria ou dos fundamentos teóricos da filosofia estoica, que é depois tratado, a gente sabe, na carta 94 e 95 do Sêneca. Portanto, no De Clemência, ao mesmo tempo em que eu tenho um texto, né, no qual Sêneca oferece ao príncipe, né, uma metódica exposição da filosofia estoica, há também uma procura, né, de guiar as suas ações principescas, no qual o texto funciona também como um instrumento de direção espiritual, né? Então, um texto de direcionamento. O De Clemência, como a gente pode constatar, trata tanto do aspecto dogmático da filosofia, né, expõe as suas máximas principais, por assim dizer, quanto os fundamentos da política estoica, né? Enfim, perceptiva de como ela deve conter, ou como Nero deve governar, pensando nos ideais do estoicismo. Quando Sêneca busca, então, a formação moral do Nero, né, fornecendo essa fundamentação filosófica, e fornecendo também o aconselhamento prático, Sêneca ele vai dizer, por exemplo, na passagem da Epístola a Lucílio 95.5, que ninguém, a não ser formado pela base, pode conhecer todos os seus deveres, né, e pode decidir com qual razão deve agir. Então, é preciso, segundo Sêneca, oferecer, juntamente com os conselhos práticos direcionados ao imperador, um conteúdo lógico que fundamentasse esse modelo de virtude proposto, guarnecendo, portanto, Nero da parte preceptiva de uma organização lógica da filosofia, que é justamente aí o que está fazendo Sêneca ao oferecer o De Clemência a Nero. Nesse sentido, a gente pode dizer que o De Clemência nada mais é do que uma continuação lógica ainda da tendência, ainda enunciada por Xenofonte, de querer fornecer modelos diretivos, né, para a virtude. Na antiguidade, sobretudo com a valorização do exemplo, né, do exemplo, do modelo forte, especialmente
do domínio da direção espiritual e que não se explica a não ser pela presença de uma consciência forte da norma ética, essa norma que a gente sabe completamente fundada no estoicismo. Essa consciência, no caso de Sêneca, busca suas origens, eu estou propondo, nos mais ortodoxos princípios do estoicismo, né? Por exemplo, só para tratar um exemplo breve aqui, o exemplo do Sina, né? Lá no texto do De Clemência, o Sêneca vai trazer o exemplo desse Sina, né, de Augusto com Sina. Esse exemplo é emblemático por uma série de motivos. Pois, como bem já muito analisado por toda a literatura e os comentadores, nos é revelado como algo além da simples exemplaridade da necessidade pragmática dos distintos dos discursos romanos, né? É algo além da exemplaridade da necessidade pragmática. Esse exemplo de Sina é essencial mesmo à discussão política e à fundamentação do governo que Sêneca pretende estabelecer durante o Principado. Segundo Morturé, por exemplo, o exemplo de Sina é, em seu conjunto, abre aspas, um exemplo destinado a ilustrar uma verdade de ordem moral. Na realidade, abre aspas, fecha aspas, ele vai dizer, o comentador, esse episódio aparece como necessário ao tratado, na medida em que a verdade que ele deve ilustrar é a clemência útil e honesta, que por sua vez pertence ao desenvolvimento conforme a retórica da ética estoica sobre o útil e honesto, né, que está colocado lá também desde a antiguidade, desde os fundadores, e muito bem colocado também em Cícero no Deufix. Então, uma dogmata ainda pertencente igualmente ao conjunto dos dogmas, né, ao conjunto da base essencial do estoicismo, tanto o grego quanto o romano, né. Nesse exemplo de Sina, claramente a gente consegue observar o imbricamento, então, entre a forma e o conteúdo, entre os preceitos e os princípios. Então, mesmo dentro dos exemplos formados por Sêneca, dentro dessa obra vasta, que é o caso do Tratado sobre a Clemência, do ponto de vista retórico, né, também o uso dos exemplos dentro dele seguem essa mesma ideia retórica de trazer em si forma e conteúdo, né, preceitos e princípios. Portanto, deste modo, né, com base nesses três gêneros do qual o De Clemência partilha, Sêneca nos oferece uma solução, o que eu estou defendendo, a esse desafio de escrever sobre a política durante um desfavorável período político, né, durante o desfavorável período imperial romano. Do ponto de vista da aceitação e do alcance da obra, o De Clemência, apesar dessa tripla inspiração, né, na sua composição formal, tem uma certa vantagem aos leitores antigos, o que a gente não pode mais compartilhar, mas a escolha desses três gêneros, ela tem uma vantagem que Sêneca usa, porque são três gêneros, né, são velhas formas conhecidas, né, são três velhas formas literárias conhecidas dos romanos. Então, se causa algum estranhamento para nós hoje, para um leitor antigo, do ponto de vista do alcance da aceitação do texto, um texto de fácil absorção. Bom, desse modo a gente pode perceber, então, que há uma construção formal que, apesar da sua originalidade, né, na sua composição toda original, um texto híbrido, do ponto de vista do seu gênero, é ainda um texto de fácil assimilação na época, fácil absorção por parte do interlocutor, no caso Nero, né, graças a essas escolhas pontuais feitas por Sêneca. Então, por fim, já me encaminho aqui para finalizar esse pequeno ensaio aqui. O Tratado sobre a Clemência é um modelo híbrido de texto, né, diferencia-se de tudo aquilo que fora escrito ou produzido anteriormente, justamente por oferecer uma teoria romana acerca do poder absoluto, né, e de modo a recuperar, né, de recuperar com base em vários gêneros literários e fornecer esse conjunto, né, único, retórico,
capaz, então, de indicar uma solução original de escrita política, que, ao mesmo tempo que expõe a filosofia estoica, né, oferece também um plano de governo, intercede ativamente no império e direciona espiritualmente o imperador de modo a alcançar a virtude não só para ele, mas a gente sabe, espelhada para todo o corpo político. O Tratado sobre a Clemência se mostra, portanto, como um texto além, né, que vai além de um simples plano de governo, que vai além de uma exortação propagandística do novo imperador. Sêneca, no De Clemência, nos oferece uma teoria política que não deve ser esvaziado ou esvaziada por uma simples aplicabilidade. Né? O tempo inteiro a gente tem também a desqualificação de Sêneca frente aos problemas que Nero depois trouxe, né? ou trouxe a ideia do principado. Né? Sêneca oferece, portanto, uma reflexão não somente sobre a execução do principado, mas também sobre a legitimidade desse poder, que vai estar, então, na mão de Nero do Princeps. No De Clemência é oferecido, portanto, um denso e completo leque teórico, que vai permitir fundamentar racionalmente todas as ações do imperador. Tudo isso, né, pensando aqui nesse aspecto que eu queria trazer hoje e exaltar hoje para vocês, tudo isso pensado e graças a um cuidadoso aspecto formal da obra, né, que foi minuciosamente esculpido pelo autor romano. Portanto, De Clemência é um texto retoricamente ou formalmente desenvolvido, pensado também como uma solução ao grande desafio que se colocava naquele período, que era o desafio de escrever sobre política. É isso, espero que vocês gostem. E muito obrigada mais uma vez, Aldo, e muito obrigada pela paciência de vocês já tão tarde. Muitas graças. Muito obrigado. Uma excelente palestra. Ainda bem que está gravada, porque realmente é uma grande aula, né? Poucas vezes a gente... Então, o pessoal... Aliás, deixa eu começar por aqui, né? Que o pessoal lá de Goiás, o professor Rafael Rodrigues, estava mencionando essa questão que você falou sobre só um momentinho. A parenética e os dogmata. Né? Onde está isso, Aldo? Não encontro. Já vi aqui, comentários, é isso? Não, está no meu WhatsApp, eles mandaram para o meu WhatsApp. Tá. Então, você podia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão, né? A parenética e os dogmata no De Clemência? No De Clemência, o que acontece é o seguinte, então a gente tem na obra do Sêneca a leitura da carta 94 e 95, na onde ele propõe que a filosofia não se faz apenas de dogmata ou apenas de parenética, né? A filosofia estoica seria uma mistura, né, entre as duas coisas. Quando ele propõe escrever para Sêneca, quando Sêneca propõe escrever para Nero, ele busca não só oferecer essa fundamentação dogmática da filosofia estoica, então vai dizer o que é a virtude, o que é o vício, o que deve ser as ações do bom príncipe, como ele também faz a exemplaridade disso. Então, aliás, uma das características marcantes, né, do texto do Sêneca como um todo. Quando ele faz uma afirmação dogmática, ele em seguida pode pegar qualquer texto dele, as cartas a Lucílio, o De Ira, o que quer que seja, ele imediatamente faz uma exemplificação. Então ele traz um exemplo, ele traz uma ideia da história, ele traz um figurão, ele traz um personagem conhecido por todos, ele tenta, é quase plástico, Aldo, essa é a ideia. Então há ali não só o núcleo duro, né, dogmático, mas há também a tentativa de direcionamento espiritual, pensando inclusive do ponto de vista formal nessa plasticidade. Assim, o texto do Sêneca é muito plástico. Por exemplo, a gente sabe, falando sobre outras coisas também, que sobre as tragédias do Sêneca, né, haviam pedaços tão plásticos, né, tão visíveis, tão que afetavam tanto, assim, né, uma ideia de fantasia que afeta tanto a você, que alguns comentadores dizem, inclusive, que ela não era nem encenada, né? Há ainda alguns comentadores
que dizem isso, que eram tragédias para serem lidas por conta disso. Mas é uma das características que eu acho bonito isso, assim, essa motivação plástica, né? Obrigado. Sobre a parenética e a dogmática, então é a carta 94 e a carta 95. Lá nas epístolas Deixa eu anotar aqui. Ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer a filosofia não é só teórica, né? A filosofia não é só reflexão, a filosofia é a ação. Ele vai defender isso o tempo inteiro. Legal. Não adianta a gente saber, não adianta a gente saber todo o conjunto dos estoicos e não tentar tirar de nós os vícios, sei lá. Com certeza. Estou notando aqui que é o costume do aluno, né? O aluno tem que estar sempre notando. O André Queiroz pergunta quais paralelos podem ser feitos entre o De Clemência de Sêneca e o Príncipe de Maquiavel, uma vez que ambos são escritos pensados como aconselhamento aos reis de suas épocas? Pois é, você sabe que tem um texto muito interessante para o Queiroz, que é um autor que chama Peter Stacey, e ele vai propor, né, essa é uma ideia dele, de que o texto do Maquiavel é um anti-espelho de príncipes, e ele vai ler ao contrário, né? Então ele vai colocar a Sêneca de um lado e o Príncipe do Maquiavel de outro, como uma espécie de opostos um do outro, né? Essa é a ideia do Peter Stacey. De fato, o Maquiavel bebe muito na antiguidade, em Cícero e em Sêneca, mas quando a gente discute isso com um maquiaveliano, propriamente dito, eles colocam uma série de impedimentos a essa interpretação, né? Então, o motivo principal, para resumir, é porque Maquiavel a gente não teria uma ontologia, né? Não teria um discurso do ponto de vista de uma ontologia política como a gente tem no estoicismo, né? Então, no estoicismo a gente tem ainda a pedra de toque, que é a virtude. Então, a gente tem um direcionamento político que pensa na ação com um telos, né? Com um fim. E Maquiavel muda um pouco isso. Mas são textos que daria para fazer, daria para discutir muito ainda, essa é a ideia. Então, se vocês quiserem, tem esse texto, a gente encontra na internet, que é sobre o príncipe no Renascimento, não me recordo agora o nome, é um texto em inglês, mas o autor é Peter Stacey, Stacey, eu acho. Não sei se aí ajuda. Obrigado. Uma pergunta minha. Você falou sobre a censura no tempo de Nero, né? Que limitava a reflexão política e que a libertas que Augusto institui, na verdade, é apenas aparente, né? Você fala mais um pouquinho sobre isso para nós? Eu, quando faço essa afirmação, são afirmações graves, né? Mas você tem que pensar que Augusto toma o poder no fim da República e toma o poder que aparentemente, diante de uma tentativa de reestabelecimento dos ideais republicanos, coloca no lugar um governo autocrático. A gente sabe que Augusto, quando toma o poder, tinha banhado lá, como de Sêneca diz, o mar de sangue dos seus concidadãos, tinha conjurado, tinha caçado Pompeu, tinha caçado Marco Antônio, ele estava sozinho no governo, né, não havia mais triunvirato, não havia mais nada, e ele está com o exército na porta do Senado. Ele está com todo o dinheiro, ele tem um exército na porta do Senado. Portanto, essa Pax Augusta, ou essa libertas que ele resolve instituir enquanto uma libertas republicana, a gente sabe que é questionável. Então, isso é muito mais fruto de uma propagandística, né, da imagem de Augusto, do que propriamente uma libertas que se efetivava. Tanto é verdade que a gente sabe que o primeiro período do Império vai ser marcado por uma forte oposição, né, a essa nova forma de governo, que são ainda os resquícios republicanos. Né. Tem lá, Catão resolve se matar a perder a liberdade. Então, quando eu digo que essa libertas aparente, é essa ideia. Né. Ele está lá, ele é o homem mais poderoso de Roma, e ele toma o poder, é declarado príncipe, é declarado Augusto, é declarado imperator, ele vai acumulando cargos e funções sobre eu posso dizer assim, Aldo, sobre uma fantasia, né, vou dizer assim, sobre uma propaganda de que estava restabelecendo a República. Mas esse restabelecimento da República é um estabelecimento controverso, sabe? Portanto,
não era fácil escrever sobre política, não era fácil, o que eu quero dizer, aconselhar um príncipe dele, um príncipe deste porte. Eu posso até dizer, vivemos hoje num Estado republicano, mas a gente sabe que há censura, a gente sabe que há perseguição, a gente sabe que há um conjunto de atividades, né, do ponto de vista do governo autocrático, que vai limitar essas funções. Tanto que toda hora os filósofos e os opositores são envolvidos, né, em escândalos, em conjurações, em denúncias, muitas das quais a gente não sabe nem se tem fundamento histórico, né, verídico, essa ideia. O próprio Sêneca, pobrezinho, morre, né, na conjuração do Pisão. Então, é um terreno, assim, o que eu quero dizer é um terreno muito difícil, é um terreno movediço de se trabalhar com a política nesse começo do Império, e quando Sêneca resolve escrever o De Clemência, eu acho que era isso que eu queria trazer hoje para vocês, do ponto de vista da forma literária, ele também pensa de um jeito de como posso dizer, pegar menos no pé sabe? Chamar menos atenção, ser mais elegante, você dá um conselho com elegância, um pouco de autocuidado também, né, de medo de você... Ele não pode olhar para o Nero e dizer assim, você é um descontrolado, né? Ele tem que olhar para o Nero, mesmo sabendo do que levou ele a tomar aquele poder, mostrar um espelho e dizer assim, olha, Nero, você tem que se olhar aqui para se ver como o melhor, né, do que os deuses quiseram para Roma. Então tem lá esse conjunto que eu quis dizer para vocês. Então, uma mistura de laudação, né, de oração panegírica, uma mistura de tratado sobre a realeza e um tratado sobre filosofia política, né, calcado aí no estoicismo. Nem sei se eu respondi. Obrigado, perfeito. A Vanessa Cordeiro pergunta: será que Sêneca tinha alguma esperança de que Nero mudasse a sua forma de ser e governar por meio da educação estoica? Ou estaria Sêneca estoicamente cumprindo seu dever de falar, de dar o exemplo, de ensinar as virtudes estoicas, ainda que isso não mudasse nada? Essa é uma crítica que sempre vem quando eu falo de Sêneca e Nero, sabe? E a gente tem que lembrar que as ações estoicas, pensando na ética, né, na ética estoica, e aí o contrário do Maquiavel, as ações não podem ser valoradas pelos objetivos dela. Então, um bom arqueiro não é um exemplo estoico, um bom arqueiro não pode ser julgado de acordo com quantas flechas ele atingiu ou não no alvo. Ele deve ser julgado com base em toda aquela movimentação, todo o movimento de jogar a flecha, até mesmo porque se as flechas atingem ou não o alvo, isso é obra da fortuna. O que está na mão do arqueiro é essa performatividade excelente, essa performatividade virtuosa. Pode bater uma corrente de vento, pode alguém entrar na minha frente e a minha flecha não alcançar o alvo. Quando eu leio o Sêneca com o De Clemência e o Nero, pensando no Nero, eu estou pensando nesse modo. Então, assim, eu leio até de um ponto de vista um pouco ingênuo, né? Assim, eu acredito de fato que Nero, eu acredito de fato que Sêneca tentou, né, educar Nero. Eu acredito de fato que Sêneca tentou imprimir aí um direcionamento estoico a esse governo romano, e inclusive numa oportunidade ímpar, né? Acho que nunca a gente teve uma oportunidade tão clara de estabelecer um governo cosmológico, assim, né? Como a gente teve nesse período. Agora, se o Nero é o alvo e a flecha, né? Se as flechas acertaram ou não, eu não posso desmerecer o trabalho do filósofo, porque Nero foi um péssimo aluno, né? Assim, e aí eu tô falando isso também como professora, né? A gente faz o melhor. Você pega uma prova do menino... assim, sabe, Aldo, a gente pega a prova do menino e fala assim, eu nunca disse isso na minha vida, eu não sei de onde ele tirou isso. A culpa não foi minha, eu não posso ter esse controle. As ações, portanto, são pensadas no estoicismo, a ética estoica, não de acordo com seus resultados, né, mas de acordo com o agir virtuosamente. Aliás, uma das cartas do Sêneca, eu já não me recordo de cabeça qual, mas ele diz o seguinte: a recompensa das ações, no próprio De Clemência tem essa frase também, a recompensa de se agir virtuosamente está no próprio agir virtuosamente. Eu não tenho recompensas nenhuma externas a isso. Portanto, Sêneca tenta coagir ele a formar, tenta, enfim, fazer essa sese moral de Nero, mas
enfim, quis a fortuna que ele não fosse assim. Apesar também que eu cheguei a comentar acho que naquele último seminário Viva Vox, né, que os historiadores dizem que os 5 primeiros anos do governo de Nero, quinquennius Neronis, foram 5 anos assim excelentes, né, lembrados inclusive pelo povo de Roma como 5 anos excelentes. Portanto, 5 anos de governo. Eram justamente os 5 primeiros anos do governo, os anos onde Sêneca estava mais ativo, né, no governo, né, estava mais ativo naquela cúpula imperial. Mas depois o Nero é tomado de fato pelo vício, vou dizer assim, pela loucura no sentido estoico do termo. Uma outra coisa só que eu queria chamar a atenção sobre isso é que muito da má fama de Nero é fruto do cristianismo, né, fruto dos pensadores cristãos, né. Nero, a gente sabe, foi um grande perseguidor dos cristãos, que estava completamente incipiente nesse período, né. Então precisa tomar também esse cuidado, né, do ponto de vista que eu estava dizendo. Então, Augusto tem os seus poetas, o Principado tem seus poetas, e a história é recontada e reescrita muitas vezes. Então precisa pensar nisso também. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Joelson, algum comentário? Oi, eu queria fazer a fala muito clara, né? Uma ligação lógica. Desculpe, Joelson, deixa Oi. eu só introduzir você. Joelson Nascimento, doutorando pela UFBA e professor efetivo aqui do Instituto Federal de Sergipe. Eu acho que é a título mais de curiosidade. Em que período, não é, Sêneca, em que período do governo de Nero Sêneca escreve esse texto, e quando ele é condenado, vamos dizer assim, à morte, se alguma parte desse texto, ou ele no todo, foi usado contra ele? Esse texto é escrito, Joelson, logo no começo do governo de Nero. Logo no início, né? Inclusive, há quem diga, não sei se está no Tácito, para pegar referência, mas que Sêneca também escreve o discurso de posse do Nero, né? E o De Clemência é logo no primeiro governo, logo no primeiro ano de governo do Nero, e de fato, quando a gente inicia o texto, ele começa. O texto é muito bonito plasticamente, porque ele vai dizer o seguinte: Nero, eu trago aqui um espelho para que você se veja, né, para que você se reflita nele. Olha que também um movimento interessante, um movimento estoico de retornar a si mesmo, né, numa tentativa de sanar os seus vícios, né? E aí a ideia do espelho, nesse refletir, desse voltar para trás, voltar para si mesmo, para que ele tome consciência, né, consciência de si, dos seus atos. E aí a gente entra com as orações panegíricas, que ele não encontra nem mácula para poder ver nesse espelho. Sêneca vai se afastar gradativamente a partir do 4º ou 5º ano do governo de Nero, e ele vai cada vez mais buscar o afastamento desse governo. Se eu não me engano, Sêneca morre em 68, não é isso? Esse texto é de 64. Então, assim, passado esses anos, né, iniciais do governo, há completamente apartado. O que deve haver, eu não sei, porque eu não estudo muito, aí tinha um aluno seu também que estudava Musônio Rufo, não era, Aldo? Se os senadores estoicos usarão esse texto contra o próprio Nero. Contra o próprio Sêneca, né? Isso aí certamente deve ter, mas eu não conheço os fragmentos, né? É algo que eu não sei, porque, por alguma razão, nenhum desses estoicos, Musônio, Epiteto, eles não citam Sêneca jamais, por alguma razão, que é especulada, a gente não sabe, né? Não sabem, né? Pois eu não tenho conhecimento mesmo se o De Clemência foi usado contra ele próprio, mas se existe alguma possibilidade dessa, por essa oposição estoica. Ok. Eu acho, mas também não tenho certeza nenhuma. Agora, por que eles não citam ele, né? É como se o Sêneca tivesse a parte desse período imperial, é uma coisa tão esquisita. Realmente, eu não sei se a proximidade que foi com o governo, assim, né, e um governo que teve um desfecho tão mal interpretado, né? Eu não sei dizer também. Quando você falou da metáfora do espelho, quando eu te
eu te entrego um espelho para você enxergar a si próprio, dá às vezes a impressão de que a imagem não foi colocada por Nero, mas por Sêneca, né? Mas isso inclusive no latim. Não é? Isso inclusive no latim. Se você pegar o texto latino, é ambíguo. A gente não sabe quem é que está se colocando como espelho. Se é de fato uma espécula ou se é o próprio Sêneca, né? Fica muito ambíguo isso. Que, na verdade, mas inclusive uma forma retórica também, né? Eu acho que também aí também a gente poderia pensar numa forma retórica de tentar se esquivar dessa complicação, né? Porque como é que como é que Sêneca pode se colocar como exemplo de virtude para Nero? Primeiro que o Sêneca o tempo inteiro se diz, inclusive não se diz nem filósofo, né? Não se diz nem sábio, né? Ele diz, eu sou um aprendiz, um progressante, né? Alguém que está progredindo. Depois que ele não pode se colocar como né, um paradigma para o Nero. Então fica ambíguo, inclusive, no latim. Eu também acho que isso daí é proposital. Não acho que é um erro, não. Eu acho que assim, sabe aquele negócio quando você entra cheio de dedos, pisando em ovos? Assim, como é que você vai conseguir aconselhar um homem dessa magnitude, né? Você vai lá todo... Como ele entrou nessa, né? Mas mesmo antes da coisa degringolar, né? Porque Nero, quando toma o poder, ele é um menino, ele tem 16, 17 anos. Ele é um menino muito, muito menino. Então ele é aluno de Sêneca, né? O Sêneca é o preceptor dele. Então, mas mesmo nesse início, dada a grandeza, né, dessa autocracia, esse poder tão condensado, essa dificuldade, né, de escrever ou aconselhar um homem desse porte. Assustador mesmo. A Cíntia Sanches faz uma pergunta mais geral. Como você acha que se relaciona o estoicismo com a sociedade atual? Olha, se eu pudesse dar uma opinião, e um tópico, inclusive, que eu gosto bastante, acho que o estoicismo daria grande contribuição, pensando na sociedade atual, para as questões como a cosmopolitismo. Né? Você pensar sobre o cosmopolitismo, sobre os homens diante de um poder que não mais se divide, né, entre povos e territórios, mas pensados enquanto um todo, né, que compartilham do mesmo logos, né, que possuem em si a mesma sêmina, a mesma semente racional. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, o estoicismo ainda tem muito a contribuir com a discussão política, né, atual, não sei se era essa, com a sociedade atual. Enfim, eu estou falando de um texto datado no começo de um principado, né, então, modelos políticos e formas de governo muito datadas, e também estou falando de um texto que a gente tem que pensar que está diante do contexto do declínio da polis, né? Então a gente acha que é muito mais devedor, nós agora contemporâneos, devedor da polis grega do que desse absolutismo, ou eu gosto de acreditar assim, do começo do Principado. Né? Apesar da gente saber que tem ainda monarquistas, que tem todo um movimento forte nesse sentido. Sei lá, eu tenho que responder para todos, é isso, Aldo? Oi? Eu tenho que ler e responder aqui do lado, é isso? Não, eu leio mesmo, pode ser. O Vilmar perguntou, Vilmar, nosso aluno, aluno meu e da Juliana Ajo, do doutorado, não seria porque Sêneca fez da filosofia uma profissão política e outros históricos, como Epiteto, por exemplo, se portaram como um mestre da filosofia, ensinando estritamente a filosofia? Você sabe que na minha leitura eu não consigo diferenciar, ou não consigo entender os estoicos longe da política? Eu não consigo ver isso. É como se eu dissesse o seguinte: os filósofos só fazem lógica e não fazem ética, ou só fazem ética e não fazem física. Eu não consigo pensar isso. Portanto, quando eu leio mesmo os fragmentos antigos, quando eu leio os estoicos antigos, eu penso também que eles estão pensando a política. Né? É como você pega lá o texto do Platão. Não dá para dizer que a República é uma pedagogia, não dá para dizer que a República é um tratado sobre uma virtude, não dá para dizer que a República é, sei lá, um tratado sobre epistemologia. Ele é tudo ao mesmo tempo. Né? Então, eu não consigo diferenciar isso, eu não consigo diferenciar a filosofia como longe da política.
Agora, o que acontece com Sêneca é que ele teve uma oportunidade histórica que os outros não tiveram, né? Marco Aurélio depois vai ter a mesma oportunidade. Mas, de novo, a política é um indiferente, né? Não importa, em última instância, para seguir o estoicismo, não necessariamente tenho que estar tomando partido da política, né? Mas a política é um dever importante, é uma parte importante, né, da ética. Não sei se respondi. Acho que ele deve estar comentando de por que ninguém gosta do Sêneca no final, que a gente falou, bom, os outros não citam o Sêneca, etc. Né? O Lúcio, né? O Lúcio Xavier está citando aqui aquela questão das cartas de Sêneca com Paulo de Tarso, que hoje já é comprovado que são espúrias, né? Não tem... Enfim, alguém também colocou aqui em cima qual seria a relação do estoicismo com o cristianismo, né? Eu penso que até Sêneca eu não posso dizer que há nenhuma relação, bem como todas as escolas helenísticas, o cristianismo é tão incipiente nesse período, que é tratado lá pelo Galeão, né, que é um tio, primo do Sêneca, não lembro bem agora, como uma espécie de baderna que acontece lá, né, na Galileia, e portanto, a partir de Sêneca e daí para frente, que o cristianismo vai se apropriar não só do legado do estoicismo, mas do legado das escolas helenísticas em geral, sobretudo também platônicos e neoplatônicos. Então, assim, há muitos pontos de convergência, mas há muitos pontos de diferença também, é preciso deixar isso claro. Quando a gente trabalha essa ideia de Sêneca com Paulo de Tarso, de Sêneca com o cristianismo incipiente, afinal eles estão no mesmo período, né? Jesus Cristo, se a gente levar em consideração a data histórica, contemporânea a Sêneca, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar uma série de cuidados para fazer essas aproximações, porque o estoicismo prega um corporealismo, né, um materialismo extremo. Então não há transcendência, não há espírito, não há um Deus demiurgo. Então, assim, a gente precisa pensar em uma série de pontos que, apesar dessa lembrança, os distingue fundamentalmente, assim, no fundamento da doutrina. Então, eu acho que é isso, assim. E sobre as cartas, a gente já tem uma série de comentadores modernos, né, a partir dos anos 70 e 80, que já disseram que essas cartas são cartas criadas, né, são cartas criadas posteriormente, nunca trocaram, de fato, cartas, né. Paulo, eu sei que foi morto sob o governo de Nero, né, isso ele acontece isso. E, de fato, Nero persegue muito os cristãos nesse começo, né, do cristianismo. Mas eu não vejo, assim, muito mais o que comentar, assim, né, do ponto de vista, né, do Sêneca. Aí, não sei, o pessoal mais ligado à teologia, aí pode se aproveitar aí dos neoplatônicos, Plotino, das escolas helenísticas em geral, e do Sêneca. O Sêneca vai tratar uma série, ele vai desenvolver, por exemplo, a ideia de vontade, né, que vai ser muito importante para o cristianismo, né, essa vontade que peca, essa vontade que erra, né, no sentido de errar viciosamente. Então a gente tem que saber que existem aproximações, é verdade, mas existem, assim, o que eu quero dizer, não é conciliável do ponto de vista da doutrina, dos fundamentos da doutrina, o cristianismo com o estoicismo, eu acho. Aí eu deixo para vocês debaterem, se baterem. Maravilha, Tainá, maravilha. Aqui realmente foi uma noite fantástica, né? Estou pessoalmente muito feliz, com certeza todos estamos felizes, né? Então, eu só tenho a agradecer a você, né? Espero que estejamos sempre aí juntos trabalhando, né? Pesquisando e sempre nos encontrando aí virtualmente. Eu achei uma beleza esse início de GT, uma beleza que esse grupo seja muito próspero e que seja muito longo esse grupo de trabalho, né? Tanto na Ampof quanto na filosofia do Brasil. Acho que era uma lacuna assim, enorme que você está preenchendo, e isso é um trabalho importantíssimo, Aldo, é um legado que você deixa aí para todos os estudantes, né? Para os pesquisadores, para os interessados no estoicismo em geral. Sobretudo um trabalho qualificado, Aldo, então parabéns. Pelo que a gente vê, assim,
eu tenho muita dificuldade com esse negócio do YouTube, né? Comecei esse ano por causa da pandemia. Mas você vê proliferar uma quantidade de gente falando sobre o estoicismo, de todo tipo, sem nenhum tipo de cuidado, e a gente sabe que vindo de você é um trabalho sério, é um trabalho, né, que pode ser confiado. Então, eu estou muito esperançosa desse GT, estou muito feliz de ter participado disso, e estou, assim, achando o máximo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Vamos juntos fazer o melhor possível, né? Melhor possível. Os finais, Joelson? Oi? Algum comentário? Não. Excelente, já. Então vamos bater palma. Sem comentários, sem palavras. Vou bater palma para o GT todo que inicia hoje. É o primeiro esse, né, Aldo? É o primeiro. O primeiro. Primeiro encontro do GT, né? Primeiro encontro do GT. Obrigado a todos vocês. E continuamos amanhã, a partir de 1h30 da tarde, aqui pelo canal, pela página do Estoicismo Artesanal. Até amanhã e boa noite para todos. Um grande abraço e leiam De Clemência. Boa noite. Tchau.